Fala 621, fala 622, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, estamos de volta aí, né? Depois dessas 2 semanas de recesso, voltando para a nossa matéria de matemática, continuando aí com nossos vídeos e talvez, né? Se tudo der certo, semana que vem a gente volta aí a ter uma parte no presencial também, né? Então vamos lá, ó, sem perder muito tempo, ó, já vamos falar da matéria que a gente vai ver hoje, tá? Então, hoje a gente vai começar um conteúdo novo. Depois de ter revisto tudo sobre. De novo, né? Que já tinham visto isso no Fundamental 1, lá no quinto, no quarto ano. Então, depois de ter visto tudo de novo sobre adição, subtração, multiplicação e divisão, então hoje a gente vai entrar em um assunto novo. Então vamos lá, ó, fazer a transição aqui de cena, ó. Então hoje a gente vai começar a ver o que são múltiplos e divisores. Isso aqui está diretamente ligado com multiplicação e divisão. Até o início do nome ele tem, né? Múltiplos, né? De multiplicação mesmo, divisores é de divisão, tá? Então vamos lá, olha só. Então vamos começar, ó. Eu vou começar já com uma definiçãozinha aqui, ó. Que é essa definição aqui, tá? Múltiplos, o que são múltiplos, né? São os números que estão na mesma tabuada. Exemplo. Quais são os múltiplos do 2? 2 vezes 0, que é 0. 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 2, que é 4. Então, quais são os múltiplos do 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. A única diferença é que a gente vai além da tabuada, tá? Na tabuada a gente está acostumado a parar ali no 2 vezes 10, né? Aqui nos múltiplos ele vai infinitamente. Então os múltiplos de 2, ó, são infinitamente para frente, ó. São esses daqui, então, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22... Então, olha só. Sempre começando no 0. O próximo é ele mesmo, né? Aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Começou no 0, né? O próximo foi o 2, que é ele mesmo. E os próximos, ó, a gente vai sempre acrescentando de 2 em 2. Então, esses aqui são os múltiplos de 2. Ó. Facinho, né? Fácil, 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 fácil. Mais um exemplo, então, aqui, ó. Os múltiplos de 3. Começando no 0. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Então vai indo, ó, de 3 em 3. Quando é que para? Nunca para, né? Isso aqui, ó, vai infinitamente para lá, tá? Um mais difícil, ó, e esse aqui a gente não vê na tabuada, né? Múltiplo de 14 seria a tabuada do 14, né? Que vai ser 0. Sempre começa pelo 0, reparou? Né? 0, 14, 28, 42, 56 e por aí vai. E vai embora, né? Mais um exemplo. Múltiplos do 20. Começando de novo por quem? 0. Então é 0, 20, 40, 60, 80 e por aí vai, né? Mais um, ó. Múltiplos do 50. O D50, né? De novo, ó, começa pelo 0. 50, 100, 150, 200. Depois vem o quê? 250, 300, 350, 400. Por aí vai, de 50 em 50, né? Então, esses aqui são os múltiplos, né? Sempre começando do 0. Depois ele mesmo. E depois vai adicionando o próprio número para se pegar o múltiplo, tá? Ok? Vou passar aí uma listinha sobre isso daqui para a gente fazer, beleza? E amanhã eu passo a correção dela. Curiosidade sobre os múltiplos, né? Eu diria que propriedade sobre os múltiplos também, tá? Seguinte, ó. Primeira delas. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Do tipo, o 5 é múltiplo do 5. O 4 é múltiplo do 4. O 200 é múltiplo do 200. O 2000 é múltiplo do 2000. O 1 milhão e 600 é múltiplo do 1 milhão. Então, todo número é múltiplo dele mesmo, tá? Tranquilo? Todo número natural é múltiplo de 1. Isso quer dizer o seguinte, ó. Quais são os múltiplos de 1? Vamos começar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, são todos os números naturais, né? Então, todos os naturais são múltiplos do 1, tá?
Beleza? E, mais um aqui, todo número natural diferente de zero tem infinitos múltiplos. Então foi aquilo que eu falei ali no início, né? Esses múltiplos, eles não são igual a tabuada. A tabuada a gente para no 10, né? Os múltiplos a gente vai para frente. Passou da multiplicação de 10, vai embora. Continua e nunca termina, tá? Então eles são infinitos. Beleza? Tranquilo até aqui? Se não tiver, ó, já me manda pergunta sobre isso, hein? Não deixa de me perguntar. Então agora a gente vai definir o que são divisores. Cara, se você entendeu o que são os múltiplos, os divisores não vão ser muito difíceis também não, tá? É bem simples, ó. A definição já está na tela. Tá meio cortada, né? Pera aí. Calma aí. Calma aí que a definição ficou um pouco cortada aqui, né? Pera aí. Agora sim. Foi mal. Agora sim, ó. Definição tá aí na tela, ó. Divisor. Dizemos que um número é divisor de outro, tá? Quando a divisão for exata. Ah, mas dá um exemplo aí porque ficou estranho. Ó, vou começar com um exemplo, tá? Os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são divisores do 20. Porque quando a gente divide o 20 por qualquer um desses números, o resto é zero, tá? Exemplo, se você pegar o 20 e dividir por 1, quanto é que dá? Dá 20, né? Deu exato, não deu? Então isso quer dizer que o 1 é divisor do 20. Pega o 20 e divide por 4, quanto é que dá? 20 dividido por 4 dá 5. Então isso quer dizer que o 4 é divisor do 20. Tá? Ok? Beleza? Difícil? Não muito, né? Bem simples também. Bom, então a gente também pode dizer assim, então a gente pode dizer ao contrário. A gente pode dizer que o 20 é divisível por aqueles números ali. Tá? Então, ser divisível ou ser um divisor, então está relacionado à divisão. Tá? Beleza? Mas também está relacionado aos múltiplos. Sabe por quê? Vou pegar um exemplo aqui. Ó. Quais são os múltiplos do 2 mesmo? Que a gente viu no outro slide? Vamos ver de novo? Vamos fazer de cabeça aqui. Ó. Quais são os múltiplos, voltando lá no que a gente viu anteriormente no outro slide, quais são os múltiplos do 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, nananã. Não vai ter uma hora que vai chegar no 20? Vai, né? Então é o seguinte, ó. Para um número ser divisor do outro, ele tem que ser múltiplo também, né? Então, ó, para o 2 ser o divisor do 20, isso quer dizer que o 20 era o múltiplo do 2. São muitas coisas, né? Tô falando muitas definições. Mas deu para entender? Se não deu, me pergunta depois, hein? Não fica com dúvida, não. Ó, mais exemplos divisores. Quais são os divisores do 10, do 30, do 15, do 7 e do 5? Vamos fazer um de cada vez. Quais são os divisores do 10? Aí você vai se perguntar agora. Caraca, como é que eu vou buscar essa informação? Pensa comigo aqui. Quais são os números que dividem um 10? Ah, mas tem como partir de algum lugar? Tem. Tá? Tem como. Aqui eu vou te ajudar nessa daqui. Nessa daqui eu vou te ajudar a gente a começar, tá? A gente começa a pensar de qual? Vamos começar a pensar do 1. Dá pra dividir o 10 por 1? Coloquei um aqui em cima, tá? Ó. Dá pra dividir o 10 por 1? 10 dividido por 1 dá quanto? 10 dividido por 1 dá quanto? Dá 10, né? Então dá. Então isso quer dizer que o 1 já é divisor. Dá pra dividir o 10 por 2? Quanto que é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é 5, né? Então dá. Então 2 também é divisor. Dá pra dividir o 10 por 3 e dar um número exato? Dar uma divisão exata? Dá pra dar um número natural sem sobrar nada, sem dar aquele resto? Dá pra dividir 10 por 3? Não dá, né? Então 3 já não é múltiplo, já não é divisor do 10. Tá? O 3 não é divisor do 10. Então a gente vai vendo assim. Número por número. Agora, precisa ver todos? Não precisa. A gente para quando a gente chegar na metade dele, tá? Vamos ver agora o 4, ó. O 4 é divisor do 10. Dá pra dividir o 10 por 4? Tenta dividir aí. 10 dividido por 4. Vê se vai dar um número, uma divisão exata sem dar resto. Se der, por quê? Então 4 é divisor. Mas pode tentar fazer aí que você vai ver que não vai dar. Então 4 não é divisor do 10. Mais um, ó. Chegamos na metade, ó. É o 5. Dá pra dividir o 10 por 5?
Dá. Então pronto. Sabemos todos os divisores do 10, ó. 1, 2, o 5 e ele mesmo. O próprio 10. Porque, pensa comigo, ó, sempre dá para dividir o número por ele mesmo. Então, o próprio número sempre vai ser divisor dele mesmo, tá? E repara o seguinte, ó, o 1 também sempre vai ser o divisor do número, qualquer número que seja, o 1 também vai ser divisor. Então, repara o seguinte, ó, vou até fazer um marca-texto aqui, ó, o 1 e o próprio número, que aqui no caso era o 1 e o 10, sempre vão ser divisores do número, tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, vou começar ali os divisores do 30, vou começar a pensar nos divisores do 30, mas dessa vez eu não vou escrever todos não, né? Mas eu já sei o seguinte, ó, quais são os divisores do 30? Eu já sei 2 de cara, quer ver? O 1 e o 30. O 1 e o próprio número sempre são divisores daquele número, tá? O 1 e o próprio número sempre são divisores do número. Vou colocar aqui bonitinho, ó. Quais são os divisores do 30? Aqui já tem mais. Olha os divisores do 30. O 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Bastante, né? Bastante. Ok? Quais são os divisores do 15? Quais são os números que dividem o 15 sem sobrar resto? O 1 e o 15, já sabemos. Tem outro? Pensa aí, tá? Mas eu vou dar a resposta aqui agora, tá? Se você quiser pensar antes de ver a resposta, pausa o vídeo. 1, 3, 5 e o 15, tá? Quais são os divisores do 7 agora? Do 7. O que a gente tem que fazer mesmo? A gente já sabe o seguinte, ó. 1 e o 7 são. Beleza. A gente tem que ver se o 2 vai ser, se o 3 vai ser, se o 4, né? E aqui só vai ter 2, que é o 1 e o 7. Não vai ter mais nenhum outro. Pode tentar pensar aí depois, tá? Quais são os divisores do 5? Para terminar aqui. De novo, ó. Só o 1 e o 5. Só tem 2. Só o 1 e ele mesmo. Não tem outro. Não tem outro número que divida o 5 sem dar resto 0, tá? Então, ó, pegando isso daqui, esses dois últimos, eu quero definir mais uma coisa, vai ser a última coisa da aula de hoje, que é isso daqui, ó, o número primo. O número primo é aquele número que possui apenas 2 divisores, que foi o que aconteceu ali exatamente com o 7 e o 5, tá? Ele só tem 2 divisores, que é ele mesmo e o número 1. Quando o número só tem 2 divisores, que é ele mesmo o número 1, então a gente fala que esse é um número primo, tá? Exemplo aqui de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tá? Todos esses números aqui são primos, ok? E um número que não é primo a gente chama de composto. E aí eu vou dar exemplos aqui também, ó. 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Então, ó, é um número que possui mais de 2 divisores, beleza? E aí você pergunta, pô, não entrou aqui no exemplo, no número primo 1, e no número composto também não entrou 1, nem o 0, né? Porque esses números estão numa categoria diferente, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então é o seguinte, ó, junto com essa aula aqui, eu vou deixar uma lista de exercícios. Amanhã a gente faz uma correção sobre ela, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Tamo junto. E é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.